Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um assunto que pode parecer um desafio e tanto: transformar uma grande ideia em uma empresa de verdade aqui no Brasil. Mas calma, a proposta aqui é justamente desvendar o mapa para fazer isso acontecer um passo de cada vez. Pois é, para muita gente, essa jornada de empreender por aqui parece um verdadeiro labirinto, né? Cheio de burocracia, caminhos que a gente não entende direito. É uma sensação super comum. Mas a boa notícia é que a gente vai desmistificar isso agora mesmo. Então, pode pensar nesta nossa conversa de hoje como o seu mapa. Isso mesmo, um guia claro, direto ao ponto, para navegar por cada etapa desse processo com muito mais confiança e segurança. E olha, para garantir que a gente está no caminho certo, a nossa base é toda construída em cima de um roteiro jurídico bem detalhado. É ele que organiza todo o processo, sabe? De uma forma lógica, cronológica, sem pontas soltas. Ok, então vamos lá, mãos à obra. O primeiro grande marco nesse nosso mapa é a tal da fase de viabilidade. É aqui que a jornada começa de verdade. É nessa hora que a gente garante que a ideia do negócio é, bom, viável do ponto de vista legal antes de dar qualquer outro passo. E essa checagem, na prática, se resume a 3 ações bem simples. Primeiro, validar se o nome que se quer para a empresa está disponível. Segundo, confirmar se o endereço escolhido é permitido para a atividade que vai ser exercida ali. E terceiro, o mais importante, receber o protocolo de aprovação, que é basicamente o sistema dizendo sinal verde, pode continuar. Agora, o que eu acho mais legal aqui é como a gente vê essa troca de informações. De um lado, são fornecidos os dados essenciais. Quais são as atividades da empresa, os famosos CNAs, o endereço completo. E do outro lado, o sistema devolve o resultado, o protocolo de viabilidade aprovado. Essa é a chave para abrir a porta da próxima fase. E falando em dados cruciais, um deles é o tal do CNA. Pode pensar num CNA como se fosse o DNA do negócio, sabe? É um código oficial que diz para o governo exatamente o que a sua empresa faz. E escolher os CNAs certos logo de cara, isso é fundamental. Beleza, viabilidade aprovada na mão. Agora a gente avança para o coração do processo, a coleta de todos os dados e a formalização legal da empresa. É aqui que o negócio começa a se tornar oficial de verdade. Olha só que legal esse quadro. Ele mostra a sequência perfeitamente. A fase 2, que é o DBE, pega as informações da viabilidade que a gente já conseguiu para solicitar o CNPJ lá na Receita Federal. Aí, com o protocolo do DBE em mãos, a gente entra na fase 3, que acontece na junta comercial. É lá que se registra o contrato e, finalmente, saem o NIRI e o tão esperado CNPJ ativo. Viu só? Uma fase alimenta a outra, é um fluxo. Então, vamos focar um pouquinho na fase 2. O ponto central aqui é o DBE. Pensa nele como o grande formulário eletrônico que reúne todas as informações. Quem são os sócios, qual o capital, tudo sobre a empresa, para que a Receita Federal possa dar o start na criação do CNPJ. E quando a gente chega no final da fase 3, o que se recebe? O NIRI. A melhor analogia para ele é essa mesmo, é a certidão de nascimento da empresa. É aquele número que prova que ela foi registrada oficialmente na junta comercial e que agora, sim, ela existe legalmente. E a fase 4, a do licenciamento. Bom, aqui vai uma notícia excelente. Para a maioria das atividades consideradas de baixo risco, graças à Lei da Liberdade Económica, a emissão de licenças e alvarás ficou automática. Isso simplificou, e muito, o finalzinho do processo. Certo, mas e se a empresa já existe e só precisa de uma alteração? Ou, olhando para a frente, o que o futuro reserva para esse processo todo? Vamos explorar agora essas outras rotas do nosso mapa. Olha que ferramenta de decisão prática. Se a alteração que precisa ser feita envolve o endereço, o nome da empresa, a atividade, ou seja, o CNE, ou a natureza jurídica, aí não tem jeito. Precisa voltar lá para a fase 1, a da viabilidade. Agora, se for para outras mudanças, tipo adicionar ou remover um sócio, aumentar o capital, aí dá para pular direto para a fase 2, a do DBE, bem mais rápido. E agora, olhando para o futuro, tem uma mudança bem significativa vindo por aí por causa da reforma tributária. E ela vai impactar diretamente o jeito como o CNPJ é gerado. Vale a pena prestar atenção nisso. Então,
Vamos conhecer o MAT, que é o Módulo de Administração Tributária. Grave essa sigla. Essa vai ser uma nova etapa e obrigatória, viu? Depois de registrar a empresa, o empresário e o contador vão ter que, juntos, definir formalmente qual vai ser o regime tributário da empresa. E isso antes mesmo do CNPJ sair. Então, a nova linha do tempo vai ser mais ou menos assim. A partir da implementação da reforma prevista para 2026, depois de registrar a empresa na junta comercial, vai ser obrigatório preencher esse tal de MAT. E somente depois de concluir e assinar digitalmente este módulo é que o CNPJ será, de facto, gerado. A ordem muda. Resumindo, os pontos mais importantes para a gente guardar sobre o MAT são: primeiro, o CNPJ passa a ser a etapa final. Segundo, a definição do regime tributário se torna um passo formal e obrigatório logo no início. E terceiro, a validação vai exigir a assinatura digital dos dois, tanto do sócio quanto do contador. É uma responsabilidade compartilhada. Bom, para a gente fechar essa nossa análise, que tal um checklist prático? Vamos pensar nele como os itens essenciais a se ter na mochila para começar essa jornada com tudo organizado, sem surpresas. Primeiro de tudo, os documentos pessoais dos sócios. Coisa básica, mas que não pode faltar. Uma cópia digitalizada do RG ou da CNH, um comprovante de residência recente e um item essencial hoje em dia, o certificado digital, o eCPF, para poder fazer as assinaturas eletrônicas. Em seguida, os dados do imóvel, do local do negócio. O espelho do IPTU é fundamental, porque é dele que se tira o número da inscrição imobiliária. A área exata do imóvel em metros quadrados também é necessária. E, claro, os dados do contador responsável, incluindo o número do CRC ativo dele. E, por último, mas super importante, o contrato social. É preciso ter certeza de que ele tem todas as cláusulas obrigatórias, como a qualificação completa de todos os sócios, a definição clara do capital social e, principalmente, as regras de quem administra e pode assinar pela empresa. Isso evita muita dor de cabeça no futuro. E olha, esta frase aqui resume a jornada perfeitamente. É um fluxo integrado de informações. Os dados colocados na prefeitura são usados pela Receita Federal, que por sua vez se comunica com a junta comercial, que depois devolve a informação para o Estado e para o município de novo. Entender esse fluxo é entender o processo todo. Então, o que antes parecia um labirinto, agora se tornou um caminho claro. A tal da burocracia, um processo com etapas bem definidas. Com este mapa em mãos, a pergunta não é mais como, e sim, qual o próximo destino. A jornada pode começar.